Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre o termo glossa, como nós podemos compreender, quer nos dicionários, quer dentro de cada texto e contexto, e, sobretudo, no decorrer da história. O vocábulo glossa, ele pode significar língua, dialeto, linguagem, ele pode se referir a uma forma figurada e até mesmo é empregado em registros mais antigos em cultos pagãos. Porque nós temos registro de 700 anos antes de Cristo, 1100 anos antes de Cristo, onde, durante os cultos pagãos, pessoas falavam em uma linguagem incompreensível. E o termo vai ser justamente este, glossa. Mas acontece que, quando a gente fala glossa, as pessoas associam, hoje em dia, a chamada glossolalia como se fosse, literalmente, uma linguagem estranha, mística ou misteriosa, quando não uma língua angelical ou ainda celestial. Mas quando a gente se reporta ao termo glossa, basicamente ele vai se referir quer à língua ou linguagem, quando não ao órgão físico, conforme é empregado, inclusive, algumas vezes dentro do Novo Testamento. Quando era criança, recordo-me que quando recebi alguns livros escolares de forma, entre aspas, gratuita pelo governo, tinha o chamado glossário. Quando eu me reportava a ele, havia a explicação, o sentido. E o glossário era na linguagem da minha própria língua, ou seja, era no português. Não era uma coisa incompreensível, de modo que a gente precisa entender como é que cada autor empregou glossa. Quando a gente se reporta a Marcos, no capítulo 7, versículo 33, e eu vou pegar alguns textos, serei seletivo, portanto, não necessariamente tendencioso, porque eu pretendo fazer outros vídeos sobre o assunto, ampliando a temática, mas notamos que o João Marcos utilizou o termo grosseis, da onde vem grossa, como língua sendo o órgão físico, ou seja, esse órgão, a língua que está na nossa boca. Versículo 33. Ele tocou a sua língua, isto é, o órgão físico, numa referência que Jesus que tocou naquela pessoa descrita dentro da narrativa. Outras vezes, nós vamos ver outras pessoas como Lucas, vai mencionar grossa, foi aberta e sua língua soltou, e ele, a ideia é que começou a falar. Vale a pena ler Lucas capítulo 1, versículo 64, mas texto e contexto para você compreender. Uma vez mais, há esse emprego similar ao que foi feito por Marcos, sendo desta vez utilizado por Lucas. Mas Lucas vai utilizar depois em Atos 2, versículo 3, glossai, para se referir a línguas. Naturalmente, estas línguas se referem a línguas estrangeiras. Lucas é um tanto cuidadoso e faz uma listagem de algumas nações representadas no dia de Pentecostes, inclusive. Vamos observar o apóstolo Paulo aos Romanos, que vai utilizar glossais, conforme destacado agora. O texto e contexto precisa ser lido, mas está aqui, Romanos 3:13. Grave, com suas línguas, eles continuam enganando. Uma outra versão, com suas línguas, eles estão usando engano. O apóstolo Paulo falando, ele fala aqui que as pessoas confessará a Deus, ou toda língua confessará ao Senhor. Esta é a ideia agora de 14, versículo 11. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, eu vou fazer um vídeo específico, vou deixar na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar e vamos ampliar o sentido conforme foi pregado pelo apóstolo Paulo neste verso de número 10. 1 Coríntios, eu vou deixar para, para um outro momento, vou também abordar vídeos sobre
o emprego de glossas, ou glossa, conforme está aqui, mas queremos ver outros autores, como é que eles empregaram. Nós temos ainda o apóstolo Paulo, que vai usar glossa no sentido de que toda língua confessar naturalmente ao Senhor, conforme Filipenses capítulo 2 versículo 11. Temos Tiago, que vai utilizar algumas vezes a palavra glossa, eu estou destacando uma delas, que se refere à língua como órgão físico, ou seja, assim também a língua é uma pequena parte, uma referência do corpo, etc e tal. Depois ele vai dizer que a língua é como um fogo, ou seja, é, tem esse elemento propagador, mas está se referindo também a essa pequena parte do nosso corpo. Agora vejamos o que diz Pedro, 1 Pedro 3,10. Deixe-o refrear sua língua do mal. Uma vez mais, falando sobre o órgão da fala. Agora, quando chegamos em João, nós temos no capítulo 3, na sua primeira epístola, versículo 18, ou com a língua, mas de fato, ou nem com a língua, a gente vai ter que ver naturalmente o texto e o contexto, nos situar. O mesmo autor da epístola joanina, João, vai escrever o Apocalipse. E ele vai empregar pelo menos 7 vezes a palavra glossa como língua não misteriosa, não uma língua angelical, não uma língua falada num ambiente celestial ou naquele plano superior, mas língua falada nesse plano terreno, onde nós nos encontramos. Veja Apocalipse 7:9. Aqui o emprego é o termo glosson, ou glosson, povos e línguas, em seu contexto, glossais, 10:11 é o versículo, capítulo 10, versículo 11, nações e línguas e reis, plano terreno, mais uma vez o plano físico, no capítulo 11, versículo 9, e tribos, línguas e nações. Ele vai repetir esta ideia em outro capítulo, 13, versículo 7. Povo, língua e nações. Olha a repetição, glossan. Da onde vem glossa? Tribo, língua e povo. Aqui que vai ter um outro sentido, porque eles roeram suas línguas, e a gente precisa ler a continuação do versículo, do texto, para compreender o emprego dele, e ele termina uma vez mais com esse sentido de glossa, a palavra aqui é glossai, como está na forma plural, línguas. Que tipo de línguas? Línguas estranhas? Não. Ele vai empregar como línguas faladas pelos seres humanos neste plano terreno. Este vídeo é feito com o intuito de ajudar você a compreender o emprego de glossa, quer no Novo Testamento, quer na Bíblia como um todo, quer na história, quer a partir de dicionários buscando etimologia. Por quê? O termo glossa literalmente se refere à língua, linguagem, idioma, por sua vez. Agora, a maneira que cada escritor, em seu tempo, dentro do seu contexto, vai aplicar, até mesmo fora da Bíblia, como fez alguns filósofos, porque Platão vai utilizar a palavra glossa para se referir a um fenômeno ocorrido dentro de um culto pagão. Porque a glossolalia, isto é, o falar em línguas de uma maneira ininteligível ou incompreensível, é anterior ao cristianismo. Não é um fenômeno de origem cristã. Dessa maneira, queremos aqui informar, mas também fazer com que o seu conhecimento a respeito da temática seja ampliado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a gente possa sempre apresentar os textos bíblicos, mas sempre dentro do seu texto e contexto, porque, sem dúvida alguma, é uma regra de interpretação que deve ser seguida por todos os crentes em Jesus.